Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os tipos de Estado. Né? Quando a gente elabora essa temática, nós temos que lembrar que todo Estado ele é passageiro. O que significa? Ele é histórico. Ele foi criado numa época e, com o tempo, as transformações da sociedade vão exigindo novas formas de organização e novos Estados vão aparecendo. Né? Exemplo nós temos aqui. Desde a era moderna até hoje, a história e a sociologia conseguiram identificar aí pelo menos 6 tipos diferentes de Estado. Né? O primeiro, o Estado absoluto, entre ali o século XV e século XVIII, quando a Europa estava se preparando para o que nós chamamos de advento da era moderna, né? E que tinha como característica econômica fundamental o mercantilismo. Né? Politicamente, esse período era dominado pelas monarquias absolutas, né? A figura do rei com poder ilimitado, né? Ao ponto de alguns se declararem, né, que era o próprio Sol, ou seja, eu sou o próprio Estado. Né? Então é um poder realmente muito grande. Né? E isso, obviamente, controlava todas as ações da sociedade, seja no campo da política, da economia, da cultura, da religião. Né? Então é um Estado muito centralizado numa pessoa só. Para tentar contrapor esse Estado, né, nasceu o chamado Estado liberal. Então veja bem que o Estado liberal ele nasce como oposição a um modelo de Estado, né? Inclusive de modelo de economia também. Né? Então o Estado liberal ele nasce do século XVIII e se consolida no século XIX. Né? Politicamente, ele é marcado pelas chamadas revoluções burguesas. Né? A Revolução Inglesa na Inglaterra, já no final do século XVII, a Revolução Francesa, né, no século XVIII, e a independência dos Estados Unidos, em 1774, né, quando nós tivemos a chamada independência, né, dos Estados Unidos em relação à própria Inglaterra. Criou-se ali naquele momento uma nova mentalidade para a sociedade, com base exatamente nesse chamado liberal, ou no pensamento liberal. Então as liberdades apareceram mais fortes nesse período. Liberdade política, né, a liberdade econômica, a liberdade de costumes, a liberdade religiosa. Né? Então esse capitalismo nasce nesse período com essa perspectiva liberal. E o grande símbolo econômico dessa fase é a Revolução Industrial. Né? Só que esse capitalismo também evoluiu, ele se transformou com o tempo, principalmente a partir da metade do século XIX, e ele vai caminhar para um regime chamado monopolista. Né? Então aquele capitalismo liberal ele já não existe mais, e que nós vamos passar a ter no final do século XIX e entrando no século XX, é o que nós vamos chamar de capitalismo monopolista. Né? O grande reflexo disso internacional acabou sendo a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial nasce exatamente como um conflito entre as potências disputando espaços no cenário internacional, exatamente para dar vazão, né, para a sua economia monopolista. Então as guerras são todas provocadas pelas grandes potências. Né? Para tentar contrapor a esse projeto capitalista, nasceu o chamado socialismo real. O que é o chamado de socialismo real? São aquelas revoluções, né, chamadas revoluções socialistas, que foram efetivadas no século XX, né, influenciadas por esse chamado pensamento socialista. E aí é bom dizer, isso não tem nada a ver, né, com Marx. Né? É um pensamento socialista de um tipo de Estado. Basicamente o que eles têm em comum, seja a Revolução Cubana, seja a Revolução Chinesa ou a Revolução Russa, que é a primeira, né, eles têm uma oposição ao regime capitalista. Então o discurso é feito nesse sentido, né, e atraindo para eles o chamado discurso popular, de apoio à população e tudo. Né. Nascia aí o chamado socialismo real. Durante todo o século XX, e ainda hoje nós temos alguns países que advogam isso, né? Como a própria Revolução Cubana, que ainda mantém esse modelo. Né? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Quando você entra no século XX, com a crise da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 29, né? O próprio crescimento do socialismo na União Soviética, né? Tudo aquilo ali acabou amedrontando um setor significativo das burguesias, principalmente os setores mais conservadores, e eles desembocaram no que nós vamos chamar então de Estado nazi-fascista. Ali nos anos 20 já começou esse Estado fascista, né?
e vai efetivar o poder na Itália, primeiramente, com Benito Mussolini, e depois nos anos 30 com Adolf Hitler. Mas ela se expandiu por outros países, esse pensamento autoritário. Né? Nós vamos ter em Portugal, né? Nós vamos ter na Espanha, enfim, inclusive fora da Europa. Por exemplo, nessa mesma época, nos anos 30, nós podemos igualar esse regime também no Brasil, com Getúlio Vargas, principalmente na fase do Estado Novo. Então, economicamente, o que é esse modelo nazi-fascista? Basicamente é o capitalismo, né? Do ponto de vista da economia. Continua sendo o capitalismo, só que do ponto de vista político é um regime autoritário, né? É um regime que controla as pessoas, é um regime que prende, é um regime que tortura, é um regime que mata. Né? Então, de um lado, você tem a economia onde o Estado está intervindo, mas que garante toda a lógica do capitalismo. Né? E do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, um regime extremamente autoritário e um regime que matou muita gente. Né? Bom, terminado a Segunda Guerra Mundial, o próprio fascismo foi destruído, né, pela guerra, o próprio Hitler, né, foi morto, assassinado, enfim, ainda tem um mistério, né, sobre essa questão da morte dele. De qualquer maneira, dois estados vão emergir ali após a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, o chamado Estado do Bem-Estar Social, ou Estado Capitalista do Bem-Estar Social. E por que isso? Né? Porque você precisava de recuperar socialmente a Europa e os Estados Unidos. Né? Vamos lembrar que nós saímos de uma Primeira Guerra depois de uma Segunda Guerra. E no meio delas nós tivemos a crise de 29. Então havia uma imensa pobreza na Europa, né? E aí então as teorias daquela época, a partir do John Maynard Keynes, vislumbraram o seguinte: nós precisamos, né, criar um modelo ainda capitalista, certo? Ainda capitalista, mas que proteja o trabalho. Então, nessa junção de proteção capital-trabalho, nasceu o chamado capitalismo do bem-estar social. Né? E de lá para cá, esse modelo existe até hoje, né? Ou seja, aplicando políticas de inclusão social que mantêm o capitalismo, né? Mas distribui renda. Então, com várias políticas de inclusão a partir daí, seja no campo da saúde, da educação, da assistência social, né? Enfim, da moradia. Então, várias políticas nesse sentido. Qual foi a consequência disso? Né? Países mais equilibrados socialmente, que é o que nós temos hoje, por exemplo, na Alemanha, você tem na Inglaterra, você tem na França. Né? Bom, o que aconteceu? Alguns setores, né, se rebelaram contra essa ideia, entendendo que isso não é capitalismo. O capitalismo é mercado, é tentar voltar àquele princípio liberal lá do século XVIII, que o mercado tem que regular toda a economia, deixa para o mercado que assim vai ser melhor. Né? Esse grupo vai receber o nome, então, de neoliberal. Então, nós vamos ter o Estado neoliberal. Né? Basicamente, a ideia central desse bloco é exatamente esse, ou seja, deixa tudo para o mercado. Né? Se o Estado adquirir uma empresa ou construir uma empresa, deve vender tudo, é o chamado processo de privatização, o Estado tem que privatizar tudo, e deixa que o mercado regula, e as pessoas vão competir no mercado. Essa é uma lógica que estava lá no século XVIII, né, no chamado liberalismo, né, e que foi ressuscitada depois também da Segunda Guerra Mundial, mas que principalmente ganhou força da década de 70 para cá, e na década de 80 foi implementada por 3 grandes países, né? Mesmo que parcialmente, porque são países que não têm as mesmas posturas, mas, por exemplo, a Alemanha, né? Com Helmut Kohl, a Inglaterra com a Margaret Thatcher e os Estados Unidos com Ronald Reagan, eles vão implementar essas práticas neoliberais, né? E isso vai virar uma febre mundial. Né? E aí os países começaram a adotar isso aí com a chamada desregulamentação. No Brasil, o governo símbolo, né, digamos, desse projeto neoliberal foi o governo do PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se você voltar um pouco lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ele desenvolveu várias políticas de privatizações naquele período em que ele foi presidente. Né? Então, o que eu quero dizer para finalizar esse primeiro vídeo é que os tipos de Estado eles vão evoluindo historicamente. Né? Então, o Estado não é estático.
Então você tem várias possibilidades de Estado, inclusive fusão de ideias de um com outros, né? Então, por exemplo, o Estado do bem-estar social, ele acaba tendo algumas ideias do chamado Estado socialista, né? De você dividir renda. Daí, por exemplo, a oposição dos neoliberais contra o Estado do bem-estar social. Então, repare bem que o próprio capitalismo, ele tem diferenças entre ele na forma de pensar o Estado, porque o Estado do bem-estar social é capitalista, o Estado liberal também é capitalista. Tá? Mas eles têm visões diferentes de como pensar a organização da sociedade. E que esses estados ainda continuam existindo até hoje. Então você tem Estado do bem-estar social, você tem Estado neoliberal, você tem Estado socialista. Você não tem mais o chamado Estado nazifascista, mas você tem a ideia. Né? Tá certo? Então a ideia está presente aí. Então eu diria que todos esses estados, se eles não existem no mundo real, eles existem pelo menos na ideia de pessoas. Né? E aí, obviamente, o que pode regular cada um desses estados em termos de ideias, e aí, obviamente, isso é um debate que a sociedade tem que fazer, é se nós vamos querer regimes políticos autoritários ou regimes políticos democráticos. Né? Então, basicamente, nós temos que discutir isso. E aí isso vai interferir na forma do Estado, o Estado democrático ou o Estado autoritário. Tá certo? Bom, mas isso a gente discute em outra aula. Bom, até a próxima.